Shalom Uvraha para todos vocês. Olha nós aqui novamente. Mais uma vez aí curtindo essa quarentena e podendo dividir as orientações da parte do Senhor para que nós possamos ter uma vida com mais qualidade de vida. Aproveitando esse momento para conhecer mais as nossas famílias ou os nossos familiares. Trabalhando aí conjuntamente para que tenhamos e desenvolvamos uma maior e uma melhor comunicação com os nossos entes queridos. E essa quarentena, de uma certa forma, mesmo que esteja trazendo muitas preocupações, porque nós somos seres humanos, nós somos seres finitos. Aprove a Deus que assim fosse, para que juntos pudéssemos aí, de uma forma muito bonita, nos apreciássemos mais, né? Tivesse a nossa família ao nosso entorno, ao nosso redor. Isso é muito importante. Importante para Deus, importante para nós, visto que a família tem aí virado motivo de chacota, aonde a própria mídia, não sei porquê, apesar que nós entendemos o porquê, ela acaba aí destacando, de certa forma ela acaba patrocinando um estilo familiar totalmente descomprometido com a família. É mais uma forma de instigar as pessoas, principalmente os filhos, a ter uma vida de libertinagem ao invés de uma vida de liberdade comprometida ou liberdade vigiada. E por conta desses absurdos, eu não duvido que o próprio Eterno preparou com que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos valorizar mais as nossas famílias, os familiares. Toda a minha abertura basicamente tem sido nessa direção. E vivemos num mundo que a própria Bíblia vai dizer que, se eu não me engano, em 1ª carta de João, capítulo 5, verso 19, vai dizer que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, não quer dizer que ele continue vivendo no maligno. Se ele está num estado de dependência maligna, se basicamente aquilo que é mais coerente, ou que deveria ser dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva legítima, que é a perspectiva de Deus, é descartado, é deixado de lado, é natural que o nosso egoísmo, a nossa vida diária, o nosso proceder, sendo contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que o próprio Deus estabeleceu, é natural que se instaure uma prática maligna. E quando eu digo uma prática maligna, não estou dizendo que a pessoa está sendo direcionada pelo diabo ou que ela está possessa de demônio. Eu quero dizer que a atitude da pessoa, o comportamento da pessoa, a vida que a pessoa vive, é uma vida contrária à vontade de Deus. E quando a vida é contrária à vontade de Deus, é natural que essa pessoa esteja contribuindo, é natural que essa pessoa esteja trabalhando, esteja produzindo para o mal.
esteja trabalhando para o maligno, ele está contribuindo para o maligno. E não tem como fugir dessa regra, dessa realidade, porque ou estamos com Deus ou contra Ele. Ou fazemos aquilo que o glorifica, ou não fazemos. Volto ainda a repetir um texto sagrado, que diz justamente que tudo e qualquer outra coisa que formos fazer, nós devemos fazê-la justamente para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer estejamos fazendo live, quer que estejamos assistindo um filme ou qualquer outra coisa, isso deve ser direcionado para atrair, deve ser direcionado para fazer com que a glória de Deus ali esteja, que a presença de Deus esteja convalidando, esteja trabalhando para o maligno, ele está contribuindo. Volta ainda a repetir o texto sagrado. Não sei se está travando aí, pelo menos aqui no meu aparelho, parece estar travando, não sei se é problema da minha internet, acredito que sim. Mas voltando ao assunto, então tudo que pretendermos fazer, tudo aquilo que nós desejarmos, tudo aquilo que está no nosso controle racional, é necessário que nós estejamos fazendo, direcionando para a glória de Deus. Eu preciso estar muito atento àquilo que eu faço, àquilo que eu digo, para quem eu estou dizendo, quem é que está me ouvindo, a forma que eu estou dizendo, como é que as pessoas estão me vendo no ambiente, como é que as pessoas estão captando as informações que eu estou passando, porque isso pode fazer com que a pessoa se atrase na caminhada em direção a Deus, em direção à sua palavra, em direção a tudo aquilo que Ele predeterminou e que nos colocou aqui para nos ajudarmos mutuamente. Então, a vida ela vai nos propiciar justamente os eventos, os acontecimentos, ela vai nos propiciar aquilo que nós iremos falar, as situações que nós iremos viver, porque o mundo jaz no maligno, mas eu não vivo no maligno. Você não vive no maligno. Nós fomos resgatados da morte para a vida. Nós fomos arrancados do lamaçal do pecado, fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então é muito importante compreendermos que o mundo pode até viver no maligno, mas Deus quer que nós mudemos essa história, que nós transformemos essa história. Eu até gostaria aí de que vocês me avisassem se o vídeo está travando. Eu não sei se isso corresponde à realidade, mas eu gostaria muito que você me dissesse se está travando aí ou não, tá? Porque no meu celular, que é onde eu estou avaliando a live, está travando. E quando trava é natural que as pessoas saiam. Mas, continuando, nós fomos recriados, nós nos tornamos uma nova criatura, nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E mesmo que as coisas em nossas voltas não pareçam estar contribuindo, pareça não estar andando dentro da perspectiva que nós criamos, é natural que nós venhamos a diminuir a nossa pegada, a diminuir a nossa fé, a nossa caminhada, quando na verdade isso deve servir como incentivo. Isso deve nos transportar, presbítero Vitor, Eduardo, isso deve nos transportar para
para uma dimensão de busca, para uma dimensão de lida, né, de dedicação, com todo afinco, com todo amor que nós podemos e precisamos ter com o Eterno. Então, o texto de primeira carta de João, capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Então a conclusão óbvia aqui nesse momento, é justamente compreendermos que nós estamos no mundo e mesmo não pertencendo a ele dentro de uma perspectiva espiritual, nós ainda estamos nele. E isso é fundamental e importante, porque ao não pertencer a esse mundo e pertencer a um sistema mais avançado, a um sistema superior, a um nível mais elevado, nível esse que Paulo nos diz que nós estamos assentados à destra de Jesus nas regiões celestiais e que fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então, já que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, estamos no mundo, mas não somos, de certa forma, governados por ele, porque estamos numa instância maior, no nível superior, espiritualmente falando, se torna, e é muito mais fácil, a gente, amado João Batista, influenciarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Porque nós não somos influenciados, ou pelo menos não deveríamos ser influenciados pelo mundo. Os textos sagrados estão repletos de ações de homens e mulheres de Deus que no momento de muita crise, ansiedade, de incertezas, eles clamaram a Deus, eles buscaram ao Eterno. E essa busca ao Eterno fez com que o Eterno agisse em favor deles, transformassem a realidade deles. E através dessa busca, através dessa necessidade gerada e da busca por Deus, permitiu que Deus se manifestasse, indicando que Ele emana no mundo, Ele pode agir no mundo através de nós e transformar a realidade na qual nós estejamos vivendo. Volto a repetir, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ainda vivemos aqui, mas os ditames espirituais é que regem as nossas decisões, os nossos passos, as nossas palavras e o nosso comportamento nesse mundo. Volto a repetir. Sabemos que somos de Deus, é uma realidade, é uma constatação real, material e espiritual. Sabemos que somos, pertencemos, somos responsabilidades de Deus. E sendo assim, vivemos em um estilo de vida condizente com o Deus da Bíblia, com o Deus que deixou esses escritos sagrados para nos nortear, para nos conduzir, para sermos mais parecidos com eles. E através dessa aparência com ele, nós estaremos influenciando o ambiente onde residimos. Estaremos estaremos tratando, estamos trabalhando no conserto desse mundo, no conserto da vida das pessoas e, em especial, diminuindo um pouquinho da conclusão desse verso que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, o mundo vive no maligno justamente porque está separado de Deus, está desconectado de Deus. Eles estão vivendo uma vida tacanha, uma vida distante, uma vida mergulhada em pecado, em libertinagem, em transgressão, em vaidade, orgulho. E quando
E quando uma vida é vivida dessa forma, quando uma vida é desfrutada dessa maneira, é natural que a ausência de Deus crie um espaço aonde o império das trevas possa residir, aonde o império das trevas possa atuar, aonde o império das trevas possa habitar, e ali, à medida que ele habita, à medida que ele está ali, à medida que se permite que ali ele esteja, é natural que aquele ambiente se torne um ambiente maligno. É natural que aquele ambiente, pela ausência de Deus, se torne um local manifesto de demônios, manifesto de coisas ruins, manifesto de idolatria, manifesto de vícios. Você percebe que é justamente o contrário daquilo que acontece quando alguém está em Deus, quando alguém vive para Deus, quando alguém abre as suas portas e permite que o Eterno entre, que o Eterno resida. E quando o Eterno reside aonde se permite que ele resida, diminui-se as brigas, diminui-se a manifestação de demônios, diminui-se as doenças, a ingratidão, as fofocas, as brigas, as arengas, a falta de perdão, diminui tudo aquilo que dá força para que o maligno reine, para que o maligno impere, para que o maligno estenda as suas tendas, ou as cordas das suas tendas, e fixe a sua residência em tal lugar. A nossa presença neste mundo, uma vez que sabemos que somos de Deus, e uma série de outros fatores começam a acontecer em nossa volta. Uma série de situações espirituais, alguns sentem, outros não, mas uma série de coisas espirituais começam a serem revelados. Uma série de outras coisas espirituais, como bênçãos, começam também a ser emanada do alto trono da glória, que vai invadindo a nossa casa, as nossas concepções, a nossa maneira de sentir, porque tudo em nosso redor passa a ser tocado por Deus. Tudo a nosso redor passa a ser ministrado pela vontade de Deus. E quando tudo em nosso redor passa a ser ministrado por Deus, a realidade espiritual se concretiza, pelo menos de maneira gradativa. Ou seja, pouco a pouco nós vamos percebendo que aquilo que era só uma teoria, ou que supostamente parecia ser uma conversa de pastor, ou de igreja, ou da religiosidade, nós percebemos que vai se tornando real, vai se transformando numa coisa mais concreta, algo mais tangível, a ponto das próprias pessoas que não são do nosso nível espiritual, ou que não estão na mesma caminhada, elas começam a testemunhar sobre isso. Elas começam a de certa forma perceberem isso. Elas percebem isso, tá? E porque elas percebem, porque isso vai se materializando gradativamente, isso vai se tornando mais real. Isso explica o porquê muitas pessoas que estão doentes, quando elas se aproximam de Deus, elas se aproximam da Kadosh Baruch Hu, quando ela vai atrás de homens sinceros, francos, leais com Deus, é natural que haja uma resposta do Eterno a favor daquele que recorreu a tal pessoa. E isso é uma prova, ou uma das tantas outras, das milhares de provas em nosso redor, que Deus não quer que o mundo continue jazendo no maligno, que é necessário, que é fundamental que nós despertemos do sono que nós estejamos vivendo para algo mais concreto e real que Deus está preparando para nós. Isso
nisto, melhor dizendo, nós podemos aí ir de Gênesis a Apocalipse, nós iremos encontrar coisas fantásticas, coisas extraordinárias, que homens pediram a Deus, que mulheres recorreram a Deus, seja através do seu profeta, como por exemplo, uma situação que é conhecida de todas e de todos. Nós sabemos aquele caso de uma viúva que perdeu seu marido. O seu marido tinha feito alguns empréstimos para poder ajudar alguns profetas na sua época que estavam passando por perigo de morte. E não pôde saldar as suas dívidas por conta de ter morrido. E os credores foram lá pedir que aquela mulher saldasse a dívida que o marido tinha feito e ela não tinha com o que pagar. Os credores deram mais um prazo para ela e caso ela não pudesse saldar a dívida, os filhos dela seriam conduzidos à escravidão. Claro que não é escravidão da qual nós temos conhecimento. A escravidão na época de Israel era totalmente diferente, porém estava sujeito também a erros, a equívocos. Então aquela mulher no seu desespero, e ela era uma mulher que era esposa de um homem temente a Deus. Era uma mulher que o seu marido, e eu creio que ela também, teve e tinha experiências com Deus. E no momento de muita crise, no momento do aperto, ela recorreu àquilo que lhe era mais propício. Ela não tinha com o que pagar, ela não tinha com o que saldar as suas dívidas. Então, naquele momento, ela vai justamente ao profeta Eliseu. E chega lá diante do profeta Eliseu e diz para ele: olha, Eliseu, tu sabe que o meu marido era um homem temente a Deus. Era um homem que se devotava ao trabalho do Senhor. Era um homem que não tinha medo de colocar a sua vida em risco para ajudar aos profetas. E ele colocou a sua vida em risco. Só que tem um problema, ele colocou a vida em risco, mas me deixou uma dívida do tamanho de um bonde. E eu não tenho como saldar essa dívida. E eu preciso que tu me ajudes. Eu preciso que você venha agora e me dê uma solução para esse drama. Eliseu, de maneira muito serena, muito tranquila, vai chegar para ela e vai dizer: mulher, me diz uma coisa. O que é que você tem em casa? Fazer alguma coisa na tua vida para que Deus haja de maneira linda, extraordinária na tua vida, é necessário que você tenha alguma coisa que Ele possa usar em teu favor. Que Ele possa usar para te abençoar. Para que alguma coisa concreta se materialize no mundo espiritual, é necessário que você abra as portas, tenha alguma coisa em mão, material, para que por meio desse algo material, o reino dos céus se manifeste, trazendo cura, trazendo prosperidade, trazendo completude, trazendo paz, refrigério, suprindo necessidades. O que é que você tem, mulher em casa? Então, você pode ler esse relato no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Você percebe que ela não está reclamando de Deus. Ela está pedindo solução a Deus. Ela não está indo ao profeta para jogar na cara de Deus que o marido dela era um homem temente, era um homem sincero, era um homem consagrado, era um homem que temia a Deus, e aquilo que ele fazia, fazia para a glória de Deus.
Aquilo que o marido dela fazia era para diminuir o nível de malignidade que estava atuando naquela época, que era justamente a época ali de transição de Acabe, da sua mulher Jezabel, a transição de Elias para Eliseu. Então a coisa era muito séria. E o marido dessa mulher trabalhou de maneira ferronha, de maneira ousada, dedicada, para poder trazer refrigério a muitos dos homens, e muito daqueles 7.000 homens, que Deus fala para Elias, que não se dobraram para beijar os pés de Axerá e nem de Baal. O marido dessa mulher trabalhou tremendamente para fazer com que aquelas pessoas que estavam escondidas fossem mantidas, fossem supridas as suas necessidades, para que não lhe fosse morto. Então ele colocou a vida dele, a vida da sua família em risco, mas não é isso que essa mulher está jogando na cara de Eliseu. Ela está dizendo: eu estou em aperto, eu preciso de ajuda. Clama por mim ao teu eterno, que é meu eterno. Diga para ele, não dizendo que Deus não saiba, mas diga para ele, ou melhor, assim eu posso estar ferindo um texto, mas eu que estou dizendo isso, tá, querido? Diga para Deus que o meu marido era fiel, ou pelo menos ela está dizendo: olha, eu não tenho mérito nenhum de pedir nada a Deus, mas eu quero te dizer, Eliseu, que o meu marido temia a Deus e tu sabe disso. E eu preciso de socorro, eu preciso da intervenção divina. Pede a ele um direcionamento. É neste momento, infelizmente, a gente só busca direcionamento no momento crítico. E é bom que o momento crítico, vez outra, bata na nossa porta, porque ele quebra o nosso percurso. Ele quebra a nossa perspectiva. Inclusive a palavra crise tem a ver com isso, com quebra. Porque ele vai... É no momento onde se quebra o percurso que nós vamos olhar e atinar melhor para a nossa realidade, se ainda estamos com Deus, se a nossa fé é a mesma daquela fé do início. Quanta gente começa a caminhada tão bem e não termina bem? Com quantas pessoas eu não estou falando que se esfriou na fé? Quantas pessoas eu estou falando agora que não querem absolutamente mais nada com Deus? Usar os seus talentos para Deus, a sua força, a sua vitalidade, mas quando veio a crise da decepção, a quebra das expectativas, a quebra de ser chamado a atenção, a quebra do orgulho, a quebra do só eu faço e aconteço, é natural que nós nos decepcionemos conosco mesmo, ou com as pessoas que estão à nossa volta, e desviamos a caminhada, esfriamos a nossa fé. Perdemos um pouquinho daquela paixão que tínhamos por Deus. Perdemos um pouquinho daquele ardor de estarmos na presença de Deus, de trabalharmos para Ele, de realizarmos as suas obras. Aqui essa mulher, ela viu na crise a oportunidade de buscar o direcionamento de Deus. Ela foi ao homem de Deus. Ela foi a pessoa certa. Ela foi ao lugar certo. E o lugar certo é onde nós encontramos Deus. Hoje, esse momento é a hora certa de você ter um encontro com Deus. Por isso que Deus deixou você ligadinho nesse momento. É por isso que Deus te conduziu a ver essa live ou esse vídeo do início ao fim, porque Ele tem uma palavra de transformação para a tua vida. Você talvez tenha perdido algo muito importante para você, como essa mulher perdeu. Talvez você tenha perdido algo de muito valor, como essa mulher perdeu. Talvez você esteja sofrendo grandemente, como essa mulher está sofrendo. Talvez você esteja tão desmotivado, a sua casa parece estar faltando tudo, como essa mulher vai dizer para Eliseu que não tinha nada em casa. Que não tinha talvez o pão, que não tinha talvez o feijão, não tinha nada. Talvez você esteja tão decepcionado, você esteja querendo chutar o pau da barraca, chutar o balde, querendo desistir de todos e de todos.
E Deus te prendeu até agora, até esse dado momento para dizer: eu posso trazer refrigério, eu posso trazer solução, eu posso trazer paz, eu posso trazer a vida, ou te dar algo que venha te dar vida, venha te dar substância. Eu posso curar essa dor, eu posso curar essa enfermidade, eu posso te arrancar do lamaçal do pecado, eu posso te ajudar a se libertar desse vício, eu posso te curar desse vício. Mas é extremamente necessário, é extremamente útil você buscar ao Senhor. É por isso que Deus te uniu a mim nesse momento. Eu não sou um Eliseu, mas o Deus do Eliseu está conosco. Talvez eu seja até mais necessitada do que essa mulher, mas estamos juntos buscando o mesmo Deus. Estamos nesse momento colocando a nossa fé em ação, colocando em prática a nossa fé, exercitando a nossa fé. Porque se o mundo jaz no maligno, Deus não quer que ele continue no maligno, e vai depender de nós. Tentaram silenciar essa mulher, tentaram calar a voz dessa mulher, tentaram de todas as formas quebrar essa mulher. O mundo espiritual do mal, o mundo das trevas, o mundo do maligno tentou fazer com que a luz dessa mulher se apagasse. Mas Deus tinha outros planos. Na crise dessa mulher, ela vai manifestar Deus no seu lar. Na crise dessa mulher, ela vai trazer prosperidade para o seu lar. Na crise dessa mulher, ela vai fazer com que os seus filhos sirvam a Deus como seu pai. Na crise dessa mulher, ela vai dar trabalho, ela vai gerar emprego para outras pessoas. E é isso mesmo que eu quero declarar na tua vida. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. É nesse momento crítico, é nesse momento de pavor que Deus está tirando o que tem que ser tirado. É nesse momento que Deus está tirando, fazendo uma limpeza espiritual. Esse plano não é para te destruir. Este plano não é para acabar com a tua vida. Mesmo que o inimigo esteja em tua volta tentando te apagar, mesmo que o inimigo esteja em volta tentando te silenciar, tentando te tirar da presença de Deus, tentando acabar com a tua vida, tentando destruir os teus sonhos, querendo aniquilar os teus projetos, esse é o momento de você buscar a Deus. Esse é o momento de você se agarrar a Deus. Esse é o momento de você agarrar-se com unhas e dentes aos pés da Kadosh Baruch Hu, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem a solução, Ele abre a porta necessária para que nós possamos sair. E quando nós sairmos, nós vamos não somente dar glória a Deus, mas nós vamos gerar oportunidade de outras pessoas glorificarem a Deus. Aleluia. É necessário que nós tenhamos alguma coisa. É necessário que nós tenhamos disposição. É necessário que nós tenhamos ousadia. É necessário estarmos buscando a pessoa certa, no momento certo, para que Deus intervenha dentro do plano que Ele mesmo estabeleceu. Então lá, aqui ó, na leitura de 2 Reis, capítulo 4, Eliseu no verso 2 diz o seguinte: Ângelo e Michele. Olha o que é que Eliseu fala para aquela mulher: que te hei eu de fazer? Aquela mulher vai buscar recursos em Eliseu. Aquela mulher se dobra diante do profeta. E é importante que nós saibamos de uma coisa. Eu não sei se é no primeiro livro dos reis ou é em Crônicas. Não sei se é primeiro Crônicas ou segundo Crônicas, capítulo 20, também verso 20. Eu vou recitar o texto que diz assim, olha: credes em Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas, olha o segredo, e prosperarão.
vivereis. Credes em Deus e estareis em segurança. Credes no seu profeta e serás bem-sucedido. O segredo encontra justamente aqui. Aquela mulher, quando ela chega diante de Eliseu, ela não está adorando Eliseu, ela não está simplesmente buscando Eliseu por buscar. Como Eliseu era o profeta de Deus, ela recorre a Deus por intermédio do profeta Eliseu. Quando ela crê em Deus e vai ao encontro do profeta, Deus está segurando, Deus está protegendo, Deus está trabalhando, Deus já está providenciando que aquela mulher precisa. Isso me traz à memória, me perdoe aqui, não quero fazer uma bagunça de texto, quando aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastando e investindo seu dinheiro na sua saúde, mas não tendo êxito nenhum contra a enfermidade, ela ouve falar que Mashiach, Yeshua, o Senhor Jesus, está na cidade ou por aquelas cercanias. Aquela mulher, ela pensa, se eu tão somente tocar na sua orla, serei curada. Ela acreditou em Deus. Ela confiou plenamente em Deus. E como Deus estava agindo através de Jesus, ela determinou, se eu tão somente tocar. E quando ela tão somente pensou nisso, ela confiou tremendamente, completamente em Deus. E essa confiança aos pés de Cristo. Essa confiança em Deus, Deus segurou. Aquela mulher tinha de tudo para duvidar de Deus, tinha de tudo para questionar a sua vida diante de Deus, ou questionar Deus diante da sua vida, mas ela acreditou, então ela foi segura e foi conduzida até os pés de Mashiach, e quando tocou, como ela tinha pensado, na orla de Cristo, ela foi curada. Mas ninguém em volta viu. Percebe que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, tem muita gente buscando Deus, tem muita gente buscando o profeta, tem muita gente andando com Cristo, tem muita gente ouvindo a palavra, mas não está se dando conta que muitos milagres estão acontecendo. Mas não serão todos que vão viver esses milagres. Então, quem sabe agora é o momento de você viver o teu milagre. Quem sabe que é neste momento, através dessa live, através desta mensagem tão especial da parte de Deus para a tua vida, que você vai tocar pela tua fé nas mãos do Senhor Jesus, e Ele vai derramar as suas copiosas bênçãos sobre você. Quem sabe você está aí doente e vai levantar a cabeça e vai levantar da cama ou da onde você estiver curado para a glória de Deus. A tua casa pode estar um fuzuê do inferno, pode estar uma anzorra total. A tua casa pode estar quase indo a pique, está naufragando de uma maneira muito rápida. Mas se você crê, você pode tocar agora em Deus. Você pode permitir que Deus toque na tua vida. E esse quadro de malignidade vai ser rompido pela tua fé. Vai ser rompido pela tua vida. Mas você precisa ter algo para que Deus possa atuar através de você. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensou, mas ela foi. Ela disse, eu tão somente tocar. Ela tinha que usar as mãos. Ela tinha que tocar onde ela determinou tocar. E quando ela tocou onde ela determinou tocar, Deus a respondeu curando aquela hemorragia. Deus está, queridos, dizendo, ou melhor, Ele está gerando nesse momento muita vida para a nossa vida. Ele está gerando nessa crise a oportunidade de revertermos toda a nossa história.
Essa história de miséria pode acabar agora. Esse quadro de vício, de alcoolismo, de embriaguez pode ser anulado agora. Essa declaração de morte, seja por marginais, seja pela medicina, pode ser cancelada agora em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus. Então ofereça alguma coisa para Ele agora. Ofereça a sua vida principalmente. Ofereça os seus lábios. Ofereça o toque, o seu caminhar, para que Ele possa usar isso que você vai oferecer para trazer vida, para trazer conforto, para trazer restauração, para trazer vida e vida com abundância. Você precisa oferecer, você precisa ter algo. O capítulo 4, verso 2, Eliseu responde: que te hei de fazer? Como eu posso te ajudar? Me diz o que é que você precisa. Eu preciso saber o que você tem, ou o que você... É como se Eliseu estivesse dizendo assim: como é que eu posso te ajudar? Naquele momento ele continua dizendo: declara-me o que é que tens em casa. Declara-me o que é que tu tens em casa. Aquela mulher vai responder o seguinte: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. É interessante que Eliseu pergunta para aquela mulher o que é que ela tem em casa. Querido, tem muita gente que tem muito objeto, tem até uma grana legal em casa. Mas se ela não tem Deus, se ela não tem Jesus, ela não tem absolutamente nada. Pode parecer que ela viva até melhor do que nós. E aparentemente, parecermos que nós vivemos piores do que ela. Parece que para elas tudo dá certo e para nós tudo dá errado. Mas se ela não tem Cristo, ela não tem absolutamente nada. Quando aquela mulher é questionada pelo que ela tem em casa, isso também nos leva a questionar uma coisa: o que é que eu tenho em casa que pode ser o impedimento do agir de Deus na minha vida? O que é que eu estou ouvindo, assistindo? Quais são as minhas conversas? O que é que eu tenho deixado em casa que porventura tenha ou esteja gerando essa crise? Que está gerando esses problemas? Que está gerando essas adversidades? Porque a crise vai manifestar que de repente nós temos alguma coisa em casa que é objeto de adoração, que pode ser um objeto que inibe o agir de Deus, que possa ser algo que interfere na minha comunhão com Deus, que está roubando o meu tempo, que está roubando a oportunidade que eu tenho de servir a Deus. Isso é muito sério. E é por isso que eu convido você a fazer essa introspecção. Se você tem algo em casa, o Eterno quer usar aquilo que você tem em casa. Querida, minha internet está muito ruim. Então tem que me perguntar o que é que eu tenho em casa que está gerando esses problemas. Porque eu tenho que ter alguma coisa para que Deus use. Eu preciso avaliar o que eu tenho dentro de casa para que seja utilizado para a glória de Deus.
Então faça essa avaliação. O que é que você tem em casa que precisa tirar? O que é que está roubando o tempo do Senhor? O que está te afastando do eterno? Talvez nós tenhamos transformado os nossos lares em um lugar de briga, de confusão, de desavenças, de fofoca. Temos reunido pessoas ao nosso redor para festejar festas do mundo. Estamos cantando músicas que não louvam a Deus. Estamos nos comportando de maneira vestimental, estamos vestindo roupas que não condiz com a nossa integridade cristã. E mesmo que alguma coisa pareça estar indo bem, quando nós estamos fazendo a coisa errada, no final nós vamos ver que nós só estamos produzindo dores para nós mesmos. Eliseu pergunta, o que tu tens em casa? E aquela mulher diz, olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aqui alguns segredos que a grande maioria de nós já conhecemos. Ela tinha que ter alguma coisa em casa. Os grandes sábios judeus, eles dizem que quando nós formos fazer uma oração na mesa, é importante que na mesa tenha pão, azeite e um pouquinho de suco de uva. A mesa, quando for orada, ela tem que estar abastecida. Ela tem que estar cheia. Justamente baseado nisso aqui, eles dizem que quando os utensílios estão na mesa, quando os recipientes estão na mesa, e nós agradecemos a Deus por aquilo, quando nós bendizemos a Deus por aquilo, aquilo que está em cima da mesa se torna o recipiente no qual Deus irá multiplicar. Então não vai faltar pão, não vai faltar azeite, não vai faltar o suco da uva. Ou seja, nós teremos fartura de mantimento simbolizado pelo pão, teremos fartura de bondade de Deus simbolizada ali no azeite, e o azeite também simboliza saúde, e também teremos fartura de alegria simbolizada pelo suco da uva. Isso é tão maravilhoso, isso é tão glorioso, e agora nós entendemos o porquê Eliseu pergunta o que aquela mulher tinha em casa. Porque Deus queria se manifestar na vida daquela mulher através daquilo que ela tinha em casa. Eu vou abrir um parênteses aqui para trazer à memória de vocês a lembrança, a passagem bíblica do Novo Testamento sobre o endemoninhado de Gadara. Jesus chega ali. Aquele lugar era um local tão pervertido, tão demoníaco, que os próprios demônios que estavam sendo expulsos da vida daquele homem pediu para que Jesus não os expulsassem da região, de tão maligno que era aquele lugar. Jesus então deixa, ou seja, permite que os demônios ali fiquem. O rapaz é liberto, só que os moradores daquela região não permitem que Jesus fique. Então Jesus sai daquele lugar. Porém, como Deus queria trabalhar naquela região, como Deus queria anunciar a libertação, a salvação, o ano aceitável do Senhor, o reino de Deus naquela região,
Deus precisava de um recipiente. Deus precisava de alguma coisa que aquela região pudesse dar-lhe, pudesse oferecer-lhe. Então, quando Jesus entra no barco, aquele homem vai acompanhar Jesus. E Jesus, olhando para aquele homem, diz: não, você não vai comigo. Você volta para a tua casa, para o teu povo, para a tua região, e diga para ele o quão bom e gracioso o Eterno tem sido para contigo. Então, através daquele gadareno liberto, Deus deixou a bênção da pregação do Evangelho ali. Deus, através daquele homem, libertou dezenas e dezenas de pessoas. Famílias inteiras foram impactadas porque aquele homem, porque aquele jovem, eu não sei a idade dele, ele foi o vaso de azeite, ele foi o recipiente que Deus necessitava para trabalhar naquele lugar, para fazer a diferença naquela região. Então eu preciso ter alguma coisa para oferecer ao meu Eterno, para que através daquilo que eu ofereça a Ele, Ele possa vir a me abençoar. Aquela mulher então, terminando, queridos, ela vai, ouve o profeta, crê nos seus profetas e prosperareis. Se eu não me engano, 2 Crônicas 20:20, ou 1 Crônicas 20:20, ou 2 e 1 Reis 20:20, depois você vê lá. Aquela mulher faz o seguinte, ela vai nas casas das suas conhecidas e pede vasos. Quantos forem necessários. Então aquela mulher traz uma porção de vasos. Mas traz muito vasos. E quando ela chega em casa, você já sabe, ela está confiando em Deus. E Deus está dando segurança para ela fazer aquilo. É tanto que lhe deu graça para que as pessoas emprestassem os seus vasos. E ela levou aqueles vasos para casa. Ela entra, fecha a porta. Pega aquele vaso de azeite e começa a derramar o pouco azeite que tem nas panelas que ali tinha. Ela não sabia o que iria acontecer de maneira plena até obedecer a voz do profeta. Aqui está um outro segredo. Às vezes nós limitamos o agir de Deus fazendo parcialmente aquilo que o profeta de Deus determinou. Não estou falando de embusteiros não, tá, querido? Estou falando de homens e mulheres de Deus, conectados com a Kadosh Baruch Hu, sabe, comprometidos com a palavra, pregando a verdade e assim sucessivamente. Para mim terminar, aquela mulher então derrama e percebendo que à medida que ela derrama, os vasos vão se enchendo. Ela tira, pede para o filho levar um e trazer outro. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Queridos, eu aprendo com isso e aplico da seguinte maneira. Às vezes nós nos achamos muito insignificantes. Às vezes nos achamos que não temos valor ou nos achamos muito pequeno. Aí no momento de crise, aquele frasquinho de óleo, aquela pequena porção de óleo naquele vaso, que aparentemente era um óleo comum, que era usado de maneira comum. Aquela mulher não sabia que aquilo que era comum na sua casa seria usado para trazer uma grande transformação financeira na sua vida. Que Deus usaria aquela pequena porção de azeite para mudar a prosperidade daquela mulher. Que Deus se manifestaria de maneira tão linda através daquela pouca porção de azeite. E aquele pouquinho óleo encheu vasos enormes. E aquele pequeno frasquinho de óleos
de óleo e enchendo vasos enormes. Aquele vasinho cheio de óleo com óleo insignificante estava enchendo vasos maiores do que eles. Enchendo vasos maiores do que eles. E enquanto aquela mulher estava com aquele vaso inclinado e os óleos jorrando sobre aqueles outros vasos maior, aquele pouquinho de óleo estava enchendo vasos e mais vasos maiores do que ele. Deus precisa da minha e da tua fé a esse nível. O nosso nível de insignificância não quer dizer que Deus não possa nos usar para trazer à realidade grandes e tremendos milagres. Que pessoas que parecem serem superiores, mais abastados, mais sábios intelectualmente, mais ricos, nós seremos usados por Deus para enchê-los de fé, para enchê-los de esperança, para enchê-los de ousadia, para enchê-los de transformação, sermos usados para enchê-los do Espírito Santo, porque Deus quer que nós deixemos que as crises surjam, para que nós sejamos manifestados a eles, para enchê-los, para transformá-los. Aquela mulher não sabia que ela estava com uma mina de ouro dentro de casa. Os gadarenos não sabiam que tinha um extraordinário profeta que estava possesso de demônios, mas quando foi liberto na crise, foi na crise que Jesus foi lá para libertá-lo, foi na crise que Jesus foi lá para arrancá-lo das mãos do maligno e fazer daquele homem um grande precursor do evangelho em Gadara. Precisamos sermos fiéis, precisamos sermos dedicados, precisamos nos submeter a Deus e deixarmos, como os pentecostais dizem, sermos vasos usados com um pouquinho de azeite que temos. Por isso que aquela mulher foi buscar recursos em Deus através do profeta. E o profeta lhe ensinou uma grande lição quando olhou para ela e disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: não tenho nada. E o profeta: não tem nada. Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ele falou: beleza, você só tem essa botija de azeite. Olha o que eu quero dizer agora. Tudo bem, só tem você de crente na sua casa, só tem você de crente no paiol onde você mora, só tem você de crente no ambiente da sua convivência. Você parece insignificante, você parece um zero à esquerda, você parece não ser ninguém. Parece que você não é nada e nem ninguém. Você está lá no seu trabalho e são pessoas de alto níveis intelectuais, pessoas formadas, pessoas cheias de um rei na barriga, orgulhosa, e você se acha insignificante. Você não é insignificante. O teu pouquinho de azeite vai ser suficiente para que Deus use para envergonhar, para destronar o maligno, para que você seja usado naquele lugar, para que as pessoas olhem para você e deixem de te ver como um Zé Ninguém, para te ver como um homem e como uma mulher de Deus. Simples assim. Simples. Prepara. Porque Deus não quer te encher ao topo ou à tampa para te transbordar, para te usar. Deus quer te usar com a medida que você tem. Simples. Simples. Simples demais. Eu nunca vi nada tão simples. Nada tão óbvio. E ao mesmo tempo tão profundo. Deus quer usar você com um pouquinho de óleo que você tem. Às vezes nós dizemos na igreja: não vou me encher de óleo, eu quero sair daqui transbordante. Mas tem muita gente que sai transbordante, mas não se deixa usar. Tem gente que transborda, mas não se deixa usar. Tem gente que derrama, mas não se deixa usar. Então é melhor que você tenha um pouquinho de óleo
mas que Deus te use para encher outros vasos vazios do que ser um vaso cheio e não ser usado. Dessa forma, aquela mulher, ela pega o vaso que ela tinha e derrama e vai enchendo. Quando chega o último, que transborda o último, ela pergunta, tem mais algum? Os meninos disseram, quem estava com ela disse, não. E naquele momento, aquele pouquinho de azeite parou de se multiplicar. E Eliseu diz, pega esse óleo, vende, paga os teus credores e do resto você vai viver com os seus filhos. Mudou profundamente a história de vida daquela mulher de Elixá ou de Eliseu. A viúva ficou triste, cabisbaixa, achando que não tinha nada. E através do profeta descobriu que ela tinha um grande tesouro em casa. Então nós temos dentro de casa um grande tesouro. Nós temos dentro de casa uma tremenda ferramenta. E é no momento de crise que a Kadosh Baruch Hu vai nos revelar. E quando ele nos revela, ele vai nos tirar, ele vai nos arrancar da miséria, da escuridão, da tristeza. E vai nos fazer viver muito melhor, muito mais capacitado e muito mais consciente de que Deus guarda os seus e prospera aqueles que acreditam na voz dos seus profetas. E talvez eu esteja sendo usado como um profeta na sua vida agora, na vida da sua família. O que você tem em casa. Talvez esse filho que dá muito trabalho, talvez seja ele esse vaso que Deus queira usar. Talvez essa pessoa dentro da sua casa dá uma dor de cabeça infernal. Talvez precise que você procure o profeta de Deus, recorra a Deus, que Deus entre na tua casa, na tua família, e te revele através da libertação dessa pessoa, o grande libertador que estava até o presente momento sem Deus, aprisionado, e que você foi usado para descobri-lo e manifestá-lo ao mundo. Por isso, meus amores, termino aqui. Nós precisamos, mais do que nunca, confiarmos em Deus. O mundo se jaz no maligno, mas Ele quer que, através de nós, esse maligno seja diminuído no ambiente onde nós vivemos, através daquilo que Deus quer fazer por nós. Quer fazer através de nós. Não despreze o início das pequenas coisas. Então, deixo aqui a minha paz, deixo aqui a minha alegria, deixo aqui o meu amor por vocês. Esse vídeo vai, querido, para o YouTube, se Deus permitindo. Pastor Valdécio Batista, se inscreve lá, dá um like. Eu sei que as lives picotam muito, tenha paciência, porque a Bíblia vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o início dela. Então tenha paciência, vá até o final e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente. Deus bom, Deus misericordioso, peço ao Senhor pela vida desses que me assistiram ao vivo e por aqueles que irão me assistir. Meu Deus, faça com que eles descubram não só o grande segredo residente na sua casa, mas que essa crise os motive a te buscar. E através dessa busca ao Senhor, o Senhor os revele. E de maneira tão extraordinária, de maneira tão poderosa, o Senhor venha agir, trazendo uma transformação, quebrando cadeias, despedaçando os laços, quebrando, Senhor, todos os aguilhões do inferno e do pecado, e fazendo com que essa família seja restaurada, que essa família seja colocada de pé. Oh, meu bom Deus, quantas famílias agora estão apegadas ao Senhor. Quantas famílias agora, Senhor, estão crendo naquilo que foi dito através da minha boca. E eu tenho certeza que foi ministrada pelo Teu Espírito Santo para as pessoas que seriam abençoadas, inclusive eu.
Por isso, Eterno, independente do que essa pessoa tenha em casa de errado, aconselha lhe dando a visão para que retire qualquer objeto de idolatria, qualquer objeto que impeça o teu agir. Peço também, Senhor, que não haja, e se não há nada disso, que essa crise possa revelá-los que o Senhor quer fazer algo grande, não só na vida deles, mas na vida de outras pessoas através dele. Quebra, meu Senhor, esse vício. Tira esse filho, essa menina, esse rapaz, esse homem, esse marido, esse pai de família das drogas, do alcoolismo. Liberta o Senhor dessa prostituição, dessas más companhias, e que nós possamos estarmos contando os testemunhos e dizendo: Deus se manifestou num pouco azeite que eu tinha e trouxe bênção sobre o meu lar. No nome do Senhor Jesus nós declaramos, para a glória do Senhor, amém e amém. Tá bom? Deixa o seu joinha. Shalom vrahá, paz e bênção. Fui e até amanhã, se Deus assim nos permitir.